E aí você foi no médico, estava com uma diarreia de mais de 60 dias, você com seu filho na casa dos 4 anos de idade, uma diarreia às vezes gordurosa, explosiva, cheiro fétido, às vezes com sangue, com muito desconforto na barriga. Barriga fazendo borborismo, aquele barulhinho, né, lá na barriguinha, muita cólica e baixa estatura, dificuldade de crescimento, algumas alterações de pele, como dermatite herpetiforme, e aquela criança palidinha, pouco anêmica, que tu não acha a causa da anemia dela, dificuldade nutricional, nunca muito animada para comer. E aí o seu médico desconfia de uma doença crônica, considerada uma doença autoimune, em que a criança tem dificuldade de absorção do glúten, que é uma proteína, uma partícula da farinha de trigo. E aí o médico dá o diagnóstico após alguns exames específicos, endoscopia digestiva alta com biópsia. Seu filho tem doença celíaca. Doença celíaca, então, nada mais do que uma doença alérgica alimentar, em que essa criança, em contato do glúten com a mucosa intestinal, desenvolve um infiltrado inflamatório, em que as vilosidades intestinais, que é aquele tapetinho lá do intestino que absorve o alimento, acaba sendo modificada estruturalmente, que a gente pode visualizar na biópsia do microscópio. E aí esse tapetinho passa a ser uma parede já mais lisa, sem muita capacidade absortiva. E com isso esse alimento passa quase que inteiro no intestino, onde acontecem fermentações e uma gama de alterações por conta das bactérias habitantes normais do intestino. E essa criança então vai tendo dificuldades de absorção, inclusive até eliminando alguns alimentos meio inteiros. E isso vai trazendo prejuízo a médio e longo prazo, porque ela desenvolve a doença e acaba manifestando, às vezes, alguns anos, alguns meses depois. Tem uma infinidade de sintomas ligados à doença celíaca. Esse quadro que eu pintei para vocês é o quadro mais clássico, mais típico, né, na infância. Mas existem adultos, por exemplo, mulheres, que não conseguem engravidar. Tem infertilidade. Lá tem seus 30 a 35 anos de idade, não engravida. Aí vai ver, era doença celíaca. Tem pacientes com alteração neurológica. Eu tive um caso bem clássico de uma amiga com doença mental, tratada como esquizofrênica. E era doença celíaca no final da história. Uma vez que ela fez a dieta, ela melhorou. Ou seja, então é uma gama de sintomas. Principais dificuldade de crescimento, dificuldade nutricional, e aí anemia persistente por não ter absorção de ferro e outras substâncias, por perda de nutrientes. Então a doença celíaca hoje, a estatística dela é em torno de 1 a 2% da população. Existem alguns protocolos básicos que tem que ser seguidos. E o tratamento nada mais é do que dietético, né? Então você não pode ingerir farinha de trigo, cevada e centeio, né? Isso pro resto da vida. Por isso que já existe vários alimentos sem glúten, cerveja sem glúten e N coisas, né? Para cada faixa etária, para você ter a nutrição adequada. Não é o bicho de 7 cabeças. Uma vez que você faz a dieta, teu intestino volta às velocidades normais, a tua vida volta ao normal, só que você vai ter que aprender a conviver com alimentos que não tenham glúten. E aí tem que ser um controle bem rigoroso. Graças a Deus, nosso Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, cobra da indústria alimentícia, né, adequação de todos os nutrientes. Tem que aprender em casa a fazer isso. E se for o seu filho, por exemplo, acompanha, né, com uma nutricionista especializada no setor, que faz a dieta própria para essa criança. Farinha de trigo é uma maravilha, né? Farinha de trigo, acho que o trigo é um dos primeiros alimentos do mundo, né? A gente vê os filmes aí da Idade Média, a gente vê as coisas que eu gosto muito de história, né? E filmes do passado. O trigo era quase uma moeda na época, né? Porque quem produzia trigo tinha alimento para o inverno europeu, que era bem rigoroso. E basicamente era base de trigo. Aí saíam as farinhas, as massas. Quem não gosta de uma cuca, né? Dos alemães, quem que não gosta de um tortelli dos italianos, tudo é farinha de trigo. Então tem que se achar um alimento substituto para isso,
ter essa mesma pegada que a pessoa gostaria de provar ou comer. E o trigo tem um troço interessante para preparo dos alimentos, né? Ele causa uma liga. Então, tu consegue fazer um bolinho, uma massa comprida, porque ele tem liga. E essa liga é o problema para um paciente celíaco. Ele faz lá com farinha de arroz, mas não dá liga. Ele faz com outras farinhas, mas não dá liga. Então, tem que ter alguns acréscimos. Aí a nutricionista faz para você uma formulazinha bacana, que faz um macarrão, que faz um tortelli, que faz tudo para aquela criança ou para o adulto, né? Que vai ser igual, só não vai ter o sabor do trigo, que é o grande problema. Então, doença celíaca hoje é uma possibilidade. Se você tiver sintomas crônicos, pode ser leves, moderados ou graves, de diarreias ou diarreia intermitente ou sangue nas fezes, ou algum desses outros fatores. É sempre bem importante você procurar seu médico, seu pediatra, seu clínico, que depois vai encaminhar para o gastro, e aí o gastro vai fazer umas sorologias importantes. Existem alguns marcadores, né, tanto genéticos quanto laboratoriais, como transglutaminase, gliadina, e daí sim que faz a biópsia intestinal para visualizar aquela vilosidade intestinal, se ela está carequinha ou não. Lembrando que uma vez que você suspeita de doença celíaca, você vai no médico, não adianta você fazer a dieta 30, 60 dias antes para depois ir no médico. Ele vai chegar lá, ele vai fazer, a sorologia vai estar menor, vai fazer a biópsia, vai estar normal, porque tu já fez a dieta. Então, se sempre digo para as mães, se tem algum problema para a gente investigar, deixa que história. Ou seja, continua com a dieta que você vem fazendo, que é aquela dieta que causava diarreia, ou desconforto, a baixa estatura. Que aí cabe a nós pegar esse pico da doença e fazer o diagnóstico. Aí, a partir disso, a gente faz o tratamento. Se você começa a fazer, é muito comum, né, no consultório, as mães fazem retirada da lactose, retira a proteína, retira o glúten, vai retirando tudo da criança. Quando chega lá para ti, baixinha, pequenininha, melhorou dos sintomas um pouquinho, melhorou parcialmente, mas ela continua com dor de barriga. E aí tu vai lá, tu revira aquela criança e não acha nada. Ele já fez a dieta anterior. Então deixa a gente fazer um diagnóstico. E isso é muito importante. Qual que é o melhor tratamento que existe na medicina de forma geral? O diagnóstico. Doutor, o que meu filho tem? Bom, eu tenho a obrigação de responder. Eu não sei agora, mas eu vou juntar alguns exames, observar durante um determinado período, mas vai chegar um ponto que eu vou chegar a dizer para aquela mãe, ou para aquele paciente, olha, você tem isso. Ou pelo menos, fechado o diagnóstico disso, um leque de possibilidades. Esses aqui, a gente vai continuar observando e o tratamento é por aqui. Esse é o melhor tratamento diagnóstico, tá? Então, fica a dica aí para vocês cobrarem dos seus colegas, seus profissionais, nossos colegas. Olha, doutor, então, resumindo, o que meu filho tem? Ele tem tal coisa, ok? Fica a dica para todos e esperamos vocês aí com dicas e pedidos pra gente nas nossas redes sociais. Grande abraço.